O corpo humano é uma máquina incrível, capaz de feitos extraordinários. Mas, como todo bom brasileiro sabe, depois da festa, o jeito é organizar a bagunça. E o corpo humano, às vezes, dá umas pane que nem o melhor mecânico sabe explicar. São doenças tão raras, tão diferentes, que deixam a medicina de cabelo em pé. Parecem coisa de filme de terror, mas infelizmente são reais e causam muito sofrimento. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse lado misterioso da medicina, explorando doenças que afetam o corpo humano de maneiras que você nunca imaginou. Preparem-se para conhecer casos de arrepiar, que desafiam o senso comum e nos fazem questionar os limites da ciência. Vamos juntos desvendar os mistérios por trás dessas condições médicas extraordinárias e entender como a medicina busca respostas e tratamentos para aliviar o sofrimento dos pacientes. Imaginem só, vocês estão tranquilos tomando aquele cafezinho da tarde, quando de repente sua mão resolve ter vida própria. Ela pega o açúcar e coloca no café. Tudo normal, certo? Só que não, você não mandou a sua mão fazer isso. Ela agiu por conta própria. Parece até brincadeira de criança, mas é a pura verdade para quem sofre da síndrome da mão alheia. Essa condição neurológica rara faz com que a pessoa perca o controle de uma das mãos, que começa a agir como se tivesse vontade própria. A mão se move sozinha, pega objetos, abre e fecha gavetas, abotoa e desabotoa camisas. É como se ela tivesse uma mente independente, agindo sem a consciência ou o comando do indivíduo. Imaginem o susto, o medo, a angústia, que é conviver com uma parte do seu corpo que você não controla. É como ter um espírito de porco na mão. As causas da síndrome da mão alheia ainda são um mistério para a medicina, mas acredita-se que lesões cerebrais, derrames e doenças neurodegenerativas como Alzheimer possam estar relacionadas ao seu desenvolvimento. Infelizmente, não existe cura para essa síndrome, mas alguns tratamentos, como terapias ocupacionais e medicamentos, podem ajudar a controlar os movimentos involuntários da mão. A síndrome da mão alheia é um exemplo incrível de como o nosso cérebro, esse órgão tão complexo e misterioso, pode nos pregar peças inacreditáveis. A vida é como um jogo de futebol, cheia de surpresas, e algumas delas podem ser bem dolorosas. A fibrodisplasia ossificante progressiva, também conhecida como síndrome do homem de pedra, é um desses dribles da vida. Essa doença genética rara transforma o corpo em uma estátua, aprisionando seus portadores em uma armadura rígida e implacável. Imaginem que a cada toquinho, um corte, uma pancada, seu corpo responda produzindo osso em excesso. Músculos, tendões, ligamentos, tudo vira osso, limitando aos poucos os movimentos. É como se o próprio corpo virasse um campo minado. Cada passo pode ser um desastre. A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença devastadora. Aos poucos, a pessoa vai perdendo a capacidade de se movimentar, de realizar tarefas simples do dia a dia. As articulações se fundem, os membros se imobilizam. A dor é constante, de tirar o sono. A causa dessa doença está em um gene defeituoso, que desregula a formação óssea, como se o pedreiro interno estivesse descontrolado. Infelizmente, ainda não há cura para a fibrodisplasia ossificante progressiva. Os tratamentos existentes visam apenas aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença. A síndrome do homem de pedra nos lembra da fragilidade da vida, da importância de valorizarmos cada movimento, cada gesto, pois, a qualquer momento, a vida pode nos dar um cartão vermelho e nos impor limites que jamais imaginaríamos ter. Quem nunca se imaginou no mundo mágico de Alice no País das Maravilhas? Mas e se eu te disser que essa aventura pode ser um pesadelo na vida real?
Quem sofre da síndrome de Alice no País das Maravilhas experimenta o mundo de forma distorcida e confusa. Imaginem acordar e se olhar no espelho, vendo seu corpo deformado. Olhar para os objetos ao seu redor e vê-los mudar de tamanho. Essa condição neurológica rara afeta a percepção sensorial. As pessoas podem ver objetos maiores ou menores do que realmente são. Ter a sensação de que o tempo está acelerado ou desacelerado. A causa exata ainda é desconhecida, mas acredita-se que esteja relacionada a alterações na atividade elétrica do cérebro, desencadeadas por enxaquecas, epilepsia, infecções virais, estresse ou fadiga. Felizmente, essa síndrome costuma ser temporária e benigna, desaparecendo sem deixar sequelas na maioria dos casos. O olfato é um sentido poderoso, capaz de despertar emoções, lembranças e até nos transportar para outros lugares. Mas e quando o cheiro que vem de você é tão ruim, mas tão ruim que te afasta das pessoas? É de cortar o coração. Essa é a realidade cruel da trimetilaminúria, também conhecida como síndrome do cheiro de peixe. Imaginem o constrangimento de carregar consigo um odor forte e persistente de peixe que gruda em roupas, invade ambientes e afasta as pessoas ao seu redor. É como andar com um siri na cueca. A trimetilaminúria é causada por um erro metabólico que impede o corpo de decompor a trimetilamina, um composto orgânico presente em diversos alimentos. Essa substância se acumula no organismo e é eliminada pelo suor, urina, saliva e respiração, exalando o odor característico da doença. Quem sofre com a trimetilaminúria enfrenta olhares de reprovação, comentários maldosos, isolamento social. É como se o cheiro fosse um muro, impedindo a aproximação, o carinho, a convivência social. A trimetilaminúria não tem cura, mas existem tratamentos que ajudam a controlar o odor, como dieta restrita em alimentos ricos em trimetilamina, uso de antibióticos específicos e suplementos alimentares. Mas, além do tratamento físico, é fundamental o apoio psicológico para lidar com o impacto emocional da doença. A trimetilaminúria é um lembrete de que, por trás de cada doença, existe um ser humano que sofre, que precisa de ajuda, de compreensão, de um abraço apertado. É preciso quebrar o preconceito e estender a mão para quem enfrenta essa e outras doenças raras e estigmatizantes. Dormir. Algo tão simples, tão gostoso e tão importante para a nossa saúde. Mas, para algumas pessoas, o sono vira um pesadelo, uma tortura sem fim. É o caso da insônia familiar fatal, uma doença hereditária rara e devastadora. Imaginem a angústia de se deitar na cama e os olhos não fecharem de jeito nenhum. Os minutos viram horas, as horas viram noites intermináveis e o sono tão desejado não chega. A cada noite que se passa, a exaustão aumenta, o corpo e a mente pedem arrego por descanso, mas a insônia continua lá, firme e forte. A insônia familiar fatal, como o próprio nome já diz, é uma doença que leva à morte. Ela é causada por uma mutação genética que afeta o tálamo, a região do cérebro responsável pela regulação do sono. Aos poucos, a doença progride, a insônia se intensifica e o corpo, sem o descanso reparador do sono, entra em pane. Os sintomas da insônia familiar fatal vão além da falta de sono. Os pacientes podem apresentar perda de peso, suor em excesso, coração acelerado, pressão alta, alucinações, falta de coordenação motora, demência e, por fim, a morte. Infelizmente, não existe cura para a insônia familiar fatal. Os tratamentos disponíveis visam apenas aliviar os sintomas e proporcionar algum conforto aos pacientes. A doença é um aviso da importância do sono para a nossa saúde e da fragilidade da vida humana. E aí, qual dessas doenças raras e estranhas te deixou mais curioso? O corpo humano é realmente cheio de surpresas, capaz de nos deixar de queixo caído.
Conta pra gente nos comentários qual dessas condições você achou mais intrigante e o que mais te chamou a atenção. A sua participação é muito importante para o nosso espaço de debate e aprendizado. Continue acompanhando o canal para mais conteúdos sobre saúde, ciência e curiosidades do corpo humano. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!